ajudá-la cada dia mais e usar ela, né, na sua instrumentalidade. Quero pedir para vocês estender as mãos para cá, vamos orar para que Deus a ajude. Estudou, se dedicou, acompanhei, que ela consiga compartilhar conosco, né, aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, no nome santo de Jesus, nós te pedimos, Senhor, usa a tua serva nesta manhã, tira todo o nervosismo, toda a ansiedade, que ela possa, Senhor, espanar a tua palavra aos nossos corações, usa com poder, com graça, com ousadia e com autoridade, que ela diminua e o Senhor cresça, e nós como igrejas continuaremos te adorando e bendizendo ao teu santo nome. Ser com ela, permaneça com ela e fala conosco. Essa oração que nós fazemos e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Paz do Senhor, igreja. Amém. Pode se assentar. Quero aqui agradecer essa oportunidade que Deus me concedeu, mesmo sendo falha, mesmo sendo pecadora, a graça do Senhor, ela nos consome, né? Então, se Ele nos escolheu, se Ele me escolheu para estar aqui nessa manhã, é porque Ele viu graça em mim e com certeza Ele vai me capacitar. Amém? Quero pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Glória a Deus. Tem motivo de agradecer a Deus? Tem motivo de dar glória a Deus? Amém. Glória a Deus. Eu creio que Deus vai usar a minha vida aqui nessa manhã. Ele falou comigo primeiramente e eu creio que Ele vai falar com a igreja também. Amém? Então eu peço para que você esteja atento, sensível à voz do Senhor. Amém? Que Ele use a minha vida aqui como instrumentalidade. Livro de Juízes, capítulo 2, versículo 17. Amém? Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O Senhor, quando foi me dada a oportunidade para poder transmitir, para poder falar sobre a palavra do Senhor, Deus, Ele sempre confirma aos nossos corações, Ele sempre fala conosco. Mas o temor de estar aqui em cima, muitas vezes ele nos consome. Mas se tem algo que me deixa tranquila, é em saber que Ele não perde o controle das nossas vidas. E o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas é sobrenatural. Então, por mais que eu fiquei ali nervosa, por mais que eu fiquei ali ansiosa, foram dias tensos, mas foram dias que eu me entreguei assim de uma maneira que talvez eu nunca tinha me entregado.
E eu pedi ao Senhor, Pai, coloca uma mensagem ao meu coração, fala comigo, Deus. E eu fiquei atenta, fiquei sensível ao Senhor, e mediante a todos os cultos que a gente teve até agora, nesse mês de outubro, o Senhor, Ele foi somente confirmando ao meu coração. E Deus me trouxe uma palavra que talvez hoje seja difícil de você dar glória a Deus, porque foi difícil também para mim. O Senhor me fez refletir nessa palavra e o Senhor me fez caminhar pela Bíblia e ler, reler, falar com Deus. E havia momentos que os meus filhos, meu esposo chegava ali no meu quarto e eu estava ali sentada, estava meditando, e às vezes eles até se assustavam porque eu estava sentada na minha cama olhando para o nada. Para eles poderia ser para o nada, mas o meu coração, a minha mente, ela estava direcionada ao Senhor. E ali o Senhor, Ele foi tratando comigo, Ele foi falando comigo e dando cada detalhe. E o Senhor, Ele me fez lembrar de muitas coisas, principalmente da onde Ele me tirou. E o que Ele fez na minha vida e o que Ele pode fazer ainda na minha vida, não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês aqui. Então, se você tiver dificuldade para dar glória a Deus nessa manhã, não fica preocupado não, porque isso daí é um motivo para te deixar pensativo de que o Senhor, Ele está cuidando. E quando a gente fala de cuidado, eu sempre uso uma frase que assim, quando você está cuidando, quando você está preocupada com a pessoa, você vai cuidar, você vai exortar, você vai chamar para refletir, você vai conversar. E isso não é para você ficar preocupado, mas se por um instante, ou então por um determinado tempo, essa pessoa deixar de se preocupar com você, deixar de falar com você, deixar de chamar sua atenção, deixar você de lado, aí sim é motivo de você se preocupar. E assim é com Deus, porque quem ama cuida. E o Senhor, Ele só corrige quem Ele ama. Então, se você está aqui nessa manhã, é porque Deus te ama. E essa palavra, ela falou primeiramente ao meu coração. Eu cheguei aqui na igreja hoje, cheguei um pouquinho atrasada, e a primeira pessoa que falou comigo foi o Maicon. E ele falou: eu achei que a pregadora da manhã não viria. Eu falei: eis-me aqui. E aí, por um instante, ele virou para mim e falou assim, perguntou sobre a ministração e falou se seria de um testemunho. Eu falei: hoje não. Eu falei: hoje a palavra, ela é diferente. Aí ele falou automaticamente que ele já estava preparando os lombos dele. Eu falei: primeiro eu apanhei. Então, agora o Senhor, Ele vai falar, Ele vai continuar falando comigo, mas Ele vai falar também com a sua igreja. Então, se você está aqui nessa manhã ouvindo essa palavra, sinta-se amado, sinta-se privilegiado por Deus, porque o Senhor, Ele não perde o controle. Amém? Antes de dar início aqui a essa ministração, eu quero falar para a igreja que Deus, Ele tem uma promessa para as nossas vidas. Promessa essa que só é cumprida debaixo da obediência. Amém? E eu quero que você repita comigo.
dos princípios de uma conduta cristã é a obediência. Glória a Deus. É o quê? Glória a Deus. Amém. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1, o Senhor chama Abraão. O Senhor vai ter com Abraão, e ali, quando Deus chama ele, Abraão ele era filho de Terá. Terá era um idólatra. E Abraão ele tinha tudo para ele poder seguir os conselhos do pai dele, ser que nem o pai dele e adorar outros deuses, fazer tudo que não agradasse ao Senhor. Porém, a história de Abraão, ela toma um rumo diferente. E foi por esse motivo que o Senhor chamou a Abraão. E quando Deus chama Abraão, Ele pede para que Abraão saia do meio da tua parentela e vai para um caminho que o Senhor mostrará para ele. Ali imediatamente Abraão ele foi obediente. Abraão ele obedeceu à voz do Senhor e ali ele juntou tudo que ele havia conquistado, chamou a sua esposa e prosseguiu. E junto com ele acompanharam-se as pessoas que cresceram com ele. Você pode dar glória a Deus? Amém. E aí aquelas pessoas que haviam crescido com Abraão seguiram ele. Aquelas pessoas e a sua esposa Sarai. E Abraão, percorrendo ali, ele foi à terra prometida, na qual o Senhor, ele foi em direção à terra prometida, na qual o Senhor havia falado com ele. Abraão foi obediente. Ele obedeceu, ele ouviu a voz do Senhor. E já aqui, nesse percurso, falando sobre a vida de Abraão, ele foi obediente à voz do Senhor. Porém, quando o Senhor nos chama, quando Deus promete algo para as nossas vidas, pode passar o tempo que for, pode passar a situação que for, a palavra dele vai se cumprir sobre as nossas vidas. Porém, tudo na nossa vida há um processo. Porque nós, como seres humanos, nós somos falhos, nós somos errantes. E muitas vezes, nós queremos a bênção. Mas, por algum instante das nossas vidas, nós deixamos de lado o abençoador. Então Abraão ele passou ali pelo processo, caminhando em direção à terra de Canaã. E tudo que ele viveu ali, todo esse processo, todo esse percurso, houve lutas, houve dificuldades, mas ele sabia da promessa que estava estabelecida sobre a vida dele. Então Abraão ele não voltou, ele não olhou para trás. E eu esqueci aqui de citar que junto com Abraão foi o teu sobrinho Ló também, seguiu ele. E Ló, por um instante, eu parei para pensar, eu parei para refletir, por que Ló quis ir junto com Abraão? Talvez seria pelas condutas que Abraão tinha. Talvez seria pelo fato de Abraão ser exemplo ao Senhor. Talvez poderia ser porque Ló, ele via a presença de Deus na vida de Abraão.
E ali, com todo esse percurso, seguindo para a terra de Canaã, com todas essas dificuldades, com todas essas lutas que Abraão enfrentou, mas mesmo assim, ele não desistiu. E eu quero já deixar aqui uma observação para você. Quando Deus ele nos promete algo, quando Deus ele tem algo sobre as nossas vidas, Deus ele não vai entregar nada para nenhum de nós de graça. Tudo vai ter um preço. Preço esse talvez pode custar uma vida, você pode passar por momentos de humilhação, você pode passar por momentos de perseguição. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquilo que o Senhor te prometeu, você pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir. Então, se você for obediente ao Senhor, se você estiver atento e sensível à voz do Senhor, você pode ter certeza que Ele será contigo. E Abraão continuou ali percorrendo a terra de Canaã, em caminho de Canaã. E a promessa que Deus tinha sobre a vida de Abraão e de Sarai não era somente a terra prometida. Sarai era estéril. E já por ela ter uma idade avançada, ela não acreditava que ela daria frutos. Porque quando Deus chama Abraão para que ele saia do meio da parentela dele, do conforto dele, e vai para a terra que Deus prometeu a ele, então Abraão ele deixa tudo que ele tem. Talvez quando Deus te chama, quando Deus fala algo para você que é para você deixar tudo e não olhar para trás, talvez para você, aos olhos humanos, você pode achar que você está perdendo. Mas o Senhor ele tem o melhor para as nossas vidas. Então Sarai ela era estéril e ela já não acreditava mais que ela poderia ter um filho. Mas o Senhor tinha uma promessa sobre a vida de Abraão. Promessa essa seria também de que Abraão seria pai de multidão. E o Senhor, ele teve por um momento aqui passeando na Bíblia, ele teve por um momento uma conversa com Abraão. E ele relata a Abraão que ele dará um filho a Abraão. E imediatamente Abraão ele compartilha essa alegria com a esposa dele. E automaticamente ela não acredita. E por um instante ela talvez até se zomba. Eu? Como assim? Pela minha idade? Difícil. Mas eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Quando Deus quer fazer algo nas nossas vidas, você pode ter certeza que pra gente como seres humanos, quando nós achamos que é impossível, Deus ele entra com a sua providência. Deus ele vai lá e entra com a sua soberania e nos mostra que Ele pode todas as coisas sobre as nossas vidas. Então, se você tem passado por alguma situação, se você tem passado por alguma dificuldade, se você por algum instante tem achado que aquilo é impossível de você conquistar ou até mesmo de você alcançar, talvez você tenha orado por alguém que você deseja muito que esteja aqui. Talvez você tenha almejado por uma faculdade, talvez você tenha almejado por uma casa, por um lar.
Nós tivemos aqui um lindo testemunho do nosso irmão Maico, da nossa irmã Fernanda, que tinha motivo, sim. Eles tinham todos os motivos para murmurar, tinham todos os motivos para reclamar. Mas mesmo assim, eles adoraram ao Senhor. Por quê? Porque eles entenderam que Deus, Ele não perde o controle das nossas vidas. Então, se você tem orado por algo, se você tem verdadeiramente colocado nas mãos do Senhor, você pode ter certeza que pode passar o tempo que for, tudo aquilo que Deus Ele te prometeu vai se cumprir. Porém, o que o Senhor requer de nós é que sejamos obedientes, é que estejamos sensíveis e atentos à voz do Senhor, para que quando Ele venha falar conosco, para que quando chegue o tempo de Deus nas nossas vidas de nos entregar aquela bênção, aquela promessa que Ele nos prometeu, nós estejamos prontos. E Sarai, ela não acreditou que ela seria mãe, e passou-se um ano, e aí nasce Isaac. Sarai gera Isaac dentro do ventre dela, e ela se alegra com aquilo dali. Muitas vezes a gente só sabe agradecer ao Senhor quando a gente conquista algo, quando na verdade nós temos que agradecer ao Senhor antes de nós alcançarmos qualquer tipo de bênção. E Isaac nasce. Isaac é o filho da promessa. E através da vida de Isaac, Deus Ele vai usar a vida de Isaac para dar continuidade ao chamado de Abraão. E quando Isaac nasce, Deus usa a vida de Isaac para edificar ainda mais a fé de Abraão. Porque pelo fato de Isaac ser o filho da promessa, o que o Senhor faz? O Senhor, muitas vezes, Ele vai testar os nossos corações. Ele quer saber até aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está verdadeiramente voltado ao Senhor. E aqui, Deus, Ele pede para que Abraão entregue o seu filho ao Senhor novamente. Eu acredito que 100% de certeza que nenhum pai e nenhuma mãe aqui teria essa coragem de entregar o seu filho como Abraão teve essa confiança, essa coragem de ir lá. Mas Abraão, ele sabia da promessa que estava estabelecida sobre a sua vida. Ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Então Abraão, ele não cogitou, ele levantou de madrugada e assim foi ele entregar o seu filho ao Senhor de volta. Porém, ali foi o suficiente para Deus saber que realmente Abraão estava com o seu coração verdadeiramente no Senhor. Talvez Deus te peça algo que faça doer o seu coração. Talvez não seja somente uma adoração. Às vezes Deus ele quer tirar você de um comodismo. Às vezes Deus ele quer tirar você e te mostrar que Ele tem algo maior para a sua vida. Mas para que Deus te entregue o que Ele tem de melhor para a sua vida, Ele precisa que você seja obediente ao Senhor. Ser obediente não é uma coisa tão simples. Porque quando você
é exortado, quando você é corrigido, muitas vezes alguns de nós fechamos o nosso coração. Muitas vezes algum de nós até desviamos nossos corações do Senhor. Então ser obediente não é algo tão simples, não é algo tão fácil para nós como seres humanos. Mas para Deus isso é algo tão simples e tão pequeno, e é o que Ele quer, é o que Ele requer exatamente de mim e de você. Então Abraão, ele foi lá entregar o seu filho, porém, quando o Senhor viu que o coração de Abraão estava verdadeiramente voltado ao Senhor, Deus chama Abraão e fala para que Abraão não precise entregar o filho, porque o cordeiro já tinha sido preparado. Então, se você está preocupado, se você está achando que Deus te esqueceu, que aquilo que o Senhor pediu de você é uma perca, pode descansar o seu coração. O Senhor, Ele está cuidando. O Senhor, Ele tem o controle de tudo. Ele nunca vai perder o controle das nossas vidas. Mas para isso, Deus, Ele precisa que nós sejamos obedientes. Porque se nós não formos obedientes à voz do Senhor, eu disse aqui que Deus, Ele corrige quem Ele ama. Um pai ou uma mãe, quando ele quer corrigir o seu filho, ele vai falar, ele vai ensinar. Talvez ele fale por 1, 2, 3 vezes, mas vai chegar um tempo que ele vai chamar o seu filho para ter uma conversa talvez mais ríspida. Mas ali, um pai e uma mãe, ele nunca vai desistir de um filho. E é assim que Deus faz com as nossas vidas. Deus, Ele nunca vai desistir de nós. Porém, se nós não estivermos maduros o suficiente para poder ser obediente ao Senhor, o Senhor nos fará passar por algum processo que talvez seja dolorido para as nossas vidas. E eu creio que aqui ninguém gosta de passar por lutas, por dificuldades e até mesmo sentir dores. E é algo tão simples. Por que não ser obediente? Por que não obedecer ao Senhor? Por que não fazer aquilo que o Senhor, Ele pediu para nós? Porque muitas vezes nós procrastinamos. Porque muitas vezes nós esperamos algo que nos dói acontecer para que a gente se atente, olhe para trás, reflita e pense: se eu tivesse ouvido, se eu tivesse obedecido, isso não teria acontecido. Quando Deus tem quando nós temos alguns filhos, quando os nossos filhos são pequenos, nós temos aquele cuidado maior para não cair, para não se machucar. E quando ele alcança um pouquinho mais de idade, a gente continua com aquele cuidado, aquele zelo. Talvez algumas mães, porque nós mães somos mais cuidadosas, mas não que os pais não sejam, mas nós somos muito mais detalhistas. Então a gente fica com aquele cuidado, talvez excessivo. E a gente instrui e fala: não faça isso que você vai se machucar. Não faça isso que você pode cair. Não faça isso porque talvez isso daí pode te acarretar em dores. Mas às vezes nós iremos precisar deixar com que os nossos filhos passem
por essas situações, passem por essas provações, para que eles entendam e para que eles aprendam a ser obedientes ao Senhor. E não é diferente com as nossas vidas, porque nós cobramos dos nossos filhos. Nós queremos a obediência, mas muitas vezes nós, como no papel de pais, nós também somos desobedientes com Deus. E pelo fato de nós não sermos obedientes a Deus, Deus ele vai tratar conosco de uma maneira diferente. E talvez Ele não te traga somente para você refletir sobre a sua desobediência. Talvez Ele te traga ali algo que dói no seu coração, algo que não te deixa somente pensativo, porque às vezes a gente precisa de algo que verdadeiramente doa em nós, para que a gente se entregue, para que a gente entenda que Deus ele tem algo melhor para as nossas vidas. E Abraão ele entendeu verdadeiramente que ele precisava permanecer obediente ao Senhor, que ele precisava somente adorá-lo, que Deus ele estava no controle de tudo. E Abraão ali, nessa trajetória, caminhando a terra de Canaã, nós vamos entrar no livro de Êxodo. E ali, as promessas, elas permanecem, porque Deus ele tem uma promessa para mim e para a sua vida. E promessa essa que talvez pode se levar tempo, mas o que o Senhor tem para as nossas vidas sempre vai ser o melhor. E no livro de Êxodo, Deus ele vai chamar, dando continuidade, para que a gente possa entender a mensagem e chegar na conclusão, na palavra que Deus colocou ao meu coração. Por isso que eu estou falando sobre esses profetas, amém? Então no livro de Êxodo, Deus ele vai chamar a Moisés, ele vai levantar Moisés, e ali Moisés ele vai dar continuidade ao chamado de Abraão, aquilo que o Senhor prometeu para Abraão. Deus ele vai usar a vida de Moisés para que Moisés continue fazendo aquilo que o Senhor ele pediu. E Moisés ele vai conduzir aquele povo à terra de Canaã. Deus ele vai conduzir a Moisés e ele vai usar a vida de Moisés para poder falar com aquele povo. Porque naquele tempo, Deus ele usava a vida dos profetas para poder transmitir a palavra de Deus para o povo. E Moisés ali conduzindo aquele povo. E teve lutas, teve dificuldades também. E aquele povo, em todo momento que ele se deparava com dificuldades, se deparava com lutas, aquele povo ele murmurava. Muitas vezes Deus ele vai permitir que passemos por lutas, que passemos por dificuldades, para que Deus ele nos prepare para o que Ele tem para as nossas vidas. Às vezes, quando nós nos deparamos com determinadas dificuldades, com determinadas lutas, por um instante, nós esquecemos da onde Deus ele nos tirou. Nós esquecemos da onde, o que Deus ele fez para as nossas vidas. E por tão pouco, nós viramos as costas para Deus. E não foi diferente com aquele povo ali que Moisés estava conduzindo. Quando a bênção chegava, eles se davam por satisfeitos. Porém, quando eles tinham que enfrentar alguma dificuldade, alguma luta, eles iam diretamente a Moisés e ali começavam a reclamar, começavam a murmurar e se esqueciam da promessa que Deus tinha sobre aquele povo. E Deus sempre usava a vida de Moisés ali para poder falar com aquele povo, e sempre Deus dava o direcionamento correto.
Mas o que o Senhor, Ele queria daquele povo era somente que aquele povo fosse obediente à voz do Senhor e cumprisse, fosse obediente com os mandamentos que o Senhor havia deixado sobre aquele povo. Porém, quando a gente entende aquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas, nós nunca deixaremos, nunca abandonaremos e nunca iremos virar as costas para o Senhor. Eu comecei aqui falando da vida de Abraão e eu falei que Abraão, ele tinha todos os motivos para ele poder seguir o exemplo do pai dele, Terá, que era um idólatra, adorava outros deuses. E muitas vezes, nós como pais, nós não somos um bom exemplo aos nossos filhos. E coisa essa errada e vergonhosa. Porque nós somos exemplo aos nossos filhos. E os nossos filhos, eles vão seguir os nossos passos. E se nós não formos exemplos aos nossos filhos, como nós iremos cobrar dos nossos filhos algo que nós queremos ensiná-los, sendo que nós não somos exemplo? Então, no livro de Êxodo, Deus ele vai usar a vida de Abraão para poder falar sobre os mandamentos, para poder ensinar aquele povo que para eles conquistar Moisés. Quando Deus usa a vida de Moisés para poder ensinar, para poder conduzir aquele povo, que eles precisam estar debaixo de uma obediência. E quando chega a luta, quando chega a dificuldade, aquele povo automaticamente ele dá as costas ao Senhor e se esquece de tudo que Deus fez até ali na vida deles. Então Deus ele deixa ali aqueles mandamentos, mas pelo fato daquele povo murmurar tanto sobre as dificuldades que vinham sobre a vida deles, Deus ele vai ali mandando provações maiores. Mas Deus ele não vai mandando provações maiores porque Ele quer competir, porque Ele quer mostrar que Deus ele não quer competir com ninguém. Ele simplesmente quer nos ensinar o quê? Que Ele sim tem o poder, que Ele sim pode todas as coisas. Então, se eu e você não obedecermos ao Senhor, você pode ter certeza que Ele vai sim nos apertar a cada vez mais. Mas sabe por quê? Porque Deus ele tem uma promessa sobre as nossas vidas. E é tão simples a gente obedecer a Deus, a gente ser fiel a Deus, para que a gente não venha passar por essas situações, passar por provações, passar por dificuldades. Mas muitas vezes nós escolhemos desobedecer a Deus, desagradar a Deus. Então, para que aquele povo entenda, aquele povo ele está ali no Egito, passando para o Egito, lugar que ontem eu e você estavam. E Egito não é lugar onde nenhum de nós queremos estar, porque o Egito é lugar de sofrimento, é lugar de luta, é lugar de dor. Então nós não queremos estar ali. Mas aquele povo ele estava sendo conduzido para o melhor lugar. E mesmo assim,
quando vinha alguma dificuldade, quando vinha alguma provação, aquele povo olhava para trás e se esquecia de tudo aquilo que Deus ele havia feito com eles. E Moisés ele morre. No livro de Deuteronômio, no capítulo 34, vai relatar sobre a morte de Moisés. Porém, quando Moisés morre, ali não acaba, ali não se finda a promessa que Deus tinha para aquele povo. Porque a promessa de Deus, ela prevalece sobre as nossas vidas. Só que aquele povo não entendia que se morresse o profeta, eles precisariam permanecer na presença do Senhor, eles precisavam permanecer obedientes ao Senhor. E ali Josué ele vai dar continuidade à promessa que Deus havia prometido lá no início, desde a vida de Abraão. E Josué ele era um homem forte, valente, corajoso. E ali Deus ele vai usar a vida de Josué e para continuar caminhando ali, ensinando aquele povo. E através da vida de Josué, Deus ele vai renovar a aliança com aquele povo. E através da renovação da aliança que Deus tem com aquele povo, Deus aqui ele ensina mais uma vez ao povo, porque, como eu havia dito, Deus ele só corrige quem ele ama. E no livro de Josué, no capítulo 23, Deus ele vai usar a vida de Josué para exortar aquele povo a observar a lei que o Senhor havia passado, a lei que o Senhor havia dado àquele povo no livro de Moisés. E quando Deus ele usa a vida de Josué para poder exortar esse povo, o Senhor ele me fez pensar e me fazer uma pergunta para mim mesmo. E eu anotei aqui na minha Bíblia essa pergunta que o Senhor me fez. E a pergunta essa é: o que Deus espera de nós? E eu parei para refletir, porque quando nós almejamos algo, quando nós queremos algo, nós damos o nosso melhor, mas quando aquilo dali, quando nos satisfaz, é algo que nós queremos. E quando é algo que Deus tem para as nossas vidas, muitas vezes nós não damos prioridades. E a resposta que o Senhor me deu foi exatamente essa: que o Senhor ele espera de cada um de nós atitudes, renúncias, e ele requer de nós comportamentos que agrade ao Senhor. Então as nossas atitudes, elas vão dizer muito sobre quem nós somos, sobre quem nós servimos, qual é a trajetória que nós estamos traçando para a nossa vida. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos ser exemplos, não somente dentro da nossa casa, nós precisamos ser exemplo para toda a nossa comunidade, para onde quer que a gente esteja. Porque você ser exemplo, você adorar a Deus dentro do templo é uma coisa, mas você ter uma conduta cristã fora da igreja é outra coisa. E aquele povo ali, continuando, seguindo, e ali se finda, no livro de Josué, vai se findar o período que será governado por profetas. E aqui nós iremos entrar no livro de Juízes, que é um período que vai ser governado por juízes. É um livro que fala sobre as leis. E o livro que eu li, que foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração, e eu vou reler aqui para a igreja,
que se encontra no capítulo 2, versículo 17. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e adoraram. Depressa se desviaram o caminho por onde andaram, seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Ou seja, o Senhor, Ele queria apenas que aquele povo fosse obediente ao Senhor. O Senhor, Ele queria que aquele povo entregasse verdadeiramente a melhor adoração. Se entregasse, se rasgasse na presença do Senhor. E passando-se por todos esses livros, em toda essa trajetória, aquele povo sendo conduzido, Deus usava a vida de todos aqueles profetas para poder transmitir a palavra dele, para poder ensinar aquele povo que para entrar no céu, nós precisamos ser obedientes a Deus. Ser cristão não é fácil, porque muitas vezes nós teremos que renunciar. Muitas vezes nós teremos que abandonar práticas que outrora nós tínhamos que não agradava ao Senhor. E hoje nós somos novas criaturas. Nós somos imagens semelhantes ao Senhor. E por um instante aquele povo ali, ele entendia. Mas o coração daquele povo se desviava do Senhor quando se chegava às lutas, quando se chegava às dificuldades. Talvez para você entender que o seu coração precisa estar verdadeiramente voltado ao Senhor, enraizado ao Senhor, Deus, Ele vai tirar algo da sua vida que te faça doer. Talvez Deus, Ele possa tirar algo da sua vida que te faça chorar. Talvez você vai passar por um momento de luto. Talvez você vai passar por um momento de escassez. Muitas vezes você vai passar por um momento de humilhação. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Em meio a todas essas dificuldades, em meio a todos esses períodos, Deus, Ele nunca perde o controle. E sabe por quê? Porque Deus, Ele tem uma promessa estabelecida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nas outras ministrações que nós tivemos aqui, Deus usou a vida do Edgar para poder falar sobre o cativeiro. E ele pregou sobre o cativeiro e aquilo dali me fez refletir, me fez pensar. E muitas vezes somos nós mesmos que nos colocamos nesse cativeiro. Muitas vezes, quando nós escolhemos estar nesse cativeiro, nós tomamos atitudes sem pensar. Nós falamos algo sem consultar a Deus. Nós fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. E após a pregação dele, Deus usou a vida do pastor Renato. No final da pregação dele, Deus usou a vida do pastor Renato, e o pastor Renato nos fez refletir ainda mais. E o pastor Renato falou aqui, nesse púlpito, que depois do cativeiro, ainda tem o vale. Quem aqui quer passar pelo vale? Quem aqui está disposto a passar pelas dificuldades? Quem aqui está disposto a sofrer? Nenhum de nós, como seres humanos, gostamos de sofrer. Nenhum de nós queremos passar por lutas ou por dificuldades. Mas todos nós queremos o quê? Ser abençoados por Deus. Mas para que nós sejamos abençoados por Deus, nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Nós precisamos cumprir e viver verdadeiramente a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o nosso alimento diário. E se nós estivermos
cumprindo a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor deixou para nós como ensinamento. Pode passar o vento que for, pode vir a tempestade que for, você pode estar no cativeiro e depois do cativeiro você pode estar no vale, mas o Senhor, Ele estará contigo. É o Senhor quem te sustentará em todos os tempos. Então não importa se você esteja no cativeiro, se você esteja no vale, não importa o período que você esteja enfrentando na sua vida, Deus é quem te dará o sustento. É Deus quem irá te fortalecer. E é o próprio Deus que irá tirar você desse cativeiro. Então não faça como aquele povo que, passando pelas lutas, passando pelas dificuldades, se esqueceu de tudo o que Deus fez e começou a murmurar. Que eu e você não sejamos como aquelas pessoas, mas que nós usemos, que quando nós pararmos para fazer leitura ou para refletir, mas que nós cheguemos a uma conclusão, que nós não sejamos iguais àquele povo, mas que o nosso coração ele esteja verdadeiramente voltado ao Senhor, que nós sejamos exemplo na palavra de Deus, e que em todo o tempo das nossas vidas nós sejamos obedientes ao Senhor, porque é isso que Deus Ele quer de mim e de você. Somente a obediência. É somente a obediência. E ser obediente não é simples, não é fácil para nós como seres humanos, mas para Deus é algo tão simples. E por que muitas vezes nós escolhemos a dor? Por que muitas vezes nós escolhemos o sofrimento? Porque nós somos desobedientes. Mas nós cobramos algo, nós queremos algo. Eu dei exemplo aqui dos nossos filhos, mas muitas vezes nós temos essa conduta. E como nós cobramos isso, sendo que nós não somos exemplo? E no livro de Juízes aqui vai ser um período que vai ser governado pelos juízes. É um período de lei. É um período na qual aquele povo ali ele vai continuar sendo ensinado. Mas quando vier, quando se findar a vida de cada juiz, quando cada juiz morrer, automaticamente aquele povo abandona a Deus. Mas sabe por quê? Porque o coração daquele povo não estava verdadeiramente entregue ao Senhor. O coração daquele povo estava muito distante de Deus. Porque aquele povo ele queria somente as bênçãos que o Senhor tinha para a vida deles. Sendo que na verdade o que nós precisamos é do abençoador. Porque se nós tivermos o abençoador nas nossas vidas, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus, o Senhor ele se encarrega de todas as coisas, de cuidar de todas as coisas das nossas vidas. Mas aquele povo ali, ele não estava com o coração voltado ao Senhor. Então, automaticamente, eles viravam as costas para Deus e adoravam outros deuses, sendo que na verdade não há outro Deus maior e melhor do que o nosso Deus. Não há imagem, não há nada, não há nenhuma adoração. Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E é isso que Deus ele quer nos ensinar aqui no livro de Juízes. Ele quer que nós entendamos que nós precisamos ser obedientes ao Senhor.
que por mais que nós estejamos passando por lutas, que por mais que nós estejamos enfrentando momento de escassez, de dificuldade, que por mais que nós estejamos passando por momento de humilhação, a graça do Senhor, ela nos consome. Deus, Ele entregou o teu Filho por amor à minha vida, por amor à sua vida, naquela cruz. Jesus, Ele tinha tudo para desistir, mas Ele não desistiu, foi por amor à minha vida e por amor à sua vida. Mas sabe por quê? Porque Deus tinha uma promessa estabelecida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Promessa essa que, se nós pararmos para refletir, em nenhum momento das nossas vidas nós deveríamos virar as costas para Deus. Porque quando nós viramos as costas para Deus, automaticamente nós esquecemos de tudo que Deus Ele fez para as nossas vidas. E a atitude essa que entristece ao Senhor. Atitude essa que é a ingratidão. E coisa ruim, sentimento ruim é a ingratidão. E se eu e você estamos aqui nessa manhã, é porque o Senhor, Ele nos escolheu. É porque o Senhor, Ele nos ama. É porque o Senhor, Ele quer nos ensinar todos os dias das nossas vidas. E porque muitas vezes nós fechamos o nosso coração. Porque muitas vezes nós não queremos obedecer ao Senhor aquilo que Ele estabeleceu sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós fazemos birrinha com Deus. Nós não queremos compreender. Nós não queremos obedecer o processo que nós precisamos passar para alcançar a terra prometida. Nós fechamos os nossos corações, sendo que na verdade Deus, Ele tem algo muito maior para a minha e para a sua vida. E para que isso aconteça, basta somente sermos obedientes ao Senhor. E é isso que Deus, Ele quer da minha e da sua vida. E eu te faço uma pergunta aqui: você está disposto a ser obediente a Deus? Você está disposto a passar por cada processo, por cada luta, por cada dificuldade? Você está disposto a entregar verdadeiramente aquele problema, aquela dificuldade ao Senhor? Porque é Deus quem te dará, quem te usará é Deus quem te sustentará. É Deus quem te fará você a suportar o processo que você esteja passando na sua vida. Mas para isso Deus, Ele quer que sejamos obedientes. Então que nós não seguimos, que a gente venha usar o exemplo dessas pessoas que viraram as costas para Deus e não sejamos como eles. Mas que o nosso coração esteja aberto, que verdadeiramente nós somente adoramos ao Senhor, que nós não busquemos outros refúgios em outros lugares, mas que nós confiemos somente ao Senhor, porque é Ele quem pode todas as coisas sobre as nossas vidas. É Ele quem tem o controle de tudo. É nas mãos do Senhor que está. Ele é o dono da vida e da morte. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Então essa é a palavra que Deus, Ele trouxe ao meu coração. É difícil de dar glória a Deus, porque quando nós somos confrontados,
Deus ele faz nós refletirmos. Mas eu quero que você não se esqueça que Deus ele só corrige aquele que ele ama. Então, se você está aqui, se Deus ele está te corrigindo, se em algum momento da sua vida Deus ele permitiu você passar por alguma coisa e ele está te corrigindo, é porque Deus ele quer falar com você, ele quer tratar com você algo no profundo, no secreto. Deus ele quer falar com você na intimidade. E se nós formos íntimos de Deus, jamais nós daremos as costas ao Senhor. Jamais nós faremos como aquele povo que quando chegava a luta, quando chegava a dificuldade, ele se esquecia do que Deus já havia feito sobre a vida deles. Então não se esqueça, saia daqui nessa manhã entendendo. Há uma promessa estabelecida sobre a minha vida e sobre a sua vida. Promessa essa que requer que eu e você sejamos somente obedientes ao Senhor. Amém? Quero te pedir para que você se coloque de pé. Eu quero agradecer aqui essa minha oportunidade. E da mesma maneira que Deus ele falou ao meu coração através dessa palavra, eu creio que Deus ele falou aqui ao coração de cada um de você, porque a palavra do Senhor ela tem endereço certo. A palavra do Senhor ela nos confronta, mas ela serve para nos fortalecer. Ela serve para nos ajudar. Ela é o alimento diário para as nossas vidas. E a nossa força ela vem somente do Senhor. Então que nós não procuremos a outros deuses, mas que o nosso refúgio seja somente ao Senhor. Que o nosso coração esteja somente voltado ao Senhor. Que nós adoremos somente a Deus. E o que o Senhor requer de mim e de você é apenas a obediência. E como eu disse aqui, a obediência ela é o princípio de uma conduta cristã. E se você é cristão, se você é crente, você precisa, é necessário que você seja obediente ao Senhor. Então, se você não tem sido obediente ao Senhor, se você não tem cumprido o que a palavra de Deus ela pede aos nossos corações, Deus nessa manhã ele te dá uma nova oportunidade para você refletir, para você fazer uma reflexão, você e Deus, como eu tenho me portado, o que eu tenho feito para agradar ao Senhor. Será que as minhas atitudes, os meus comportamentos têm sido de uma conduta cristã? Será que eu tenho obedecido ao Senhor? Será que se Jesus voltasse hoje, eu e você subiríamos? Será que a nossa salvação ela está garantida pelas nossas atitudes? Então você que está aqui nessa manhã, você que nos acompanha pela live, você tem a oportunidade, Deus ele te dá mais essa oportunidade nessa manhã, para você refletir e escrever uma nova história para a sua vida. Então que a partir de hoje, que através dessa palavra, se você não estiver sendo obediente ao Senhor, que você passe a obedecer ao Senhor.
Que você passe a buscar ao Senhor. Que você passe a ter condutas de um cristão. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Passe o tempo que passar, mas a palavra do Senhor, ela permanecerá. Então o Senhor é conosco. Amém? Eu quero chamar aqui o grupo de louvor. E eu queria fazer aqui uma oração. Eu queria chamar aqui a vida do meu esposo, para que ele faça essa oração para a igreja. E eu quero pedir para que você permaneça atento, permaneça ouvindo a voz do Senhor. Porque foi um momento de ensinamento, foi um momento de reflexão para as nossas vidas. E eu volto a dizer, Deus, Ele só corrige quem Ele ama. Amém? Amém, igreja. Deixa o banner ali de quarta-feira, por gentileza. Nós vamos ter 2 quarta-feiras que o nosso pastor vai abordar um tema escatológico, né? E vai falar sobre a importância de Israel nesse cenário. Foi citado aqui o começo da promessa que foi feita sobre a vida de Abraão e a desobediência de Abraão e de Sara quando o Senhor prometeu o filho, Isaac, o filho da promessa. E consequência dessa desobediência sofremos até hoje, através da vida de Ismael, que não era o filho da promessa. Mas aí o pastor vai abordar esse tema e é interessante de ver como tudo se encaixa. Mas antes de fazer essa oração, eu senti no coração, estava ali, não sabia que ia ter essa oportunidade de orar, mas Deus tinha colocado algo no meu coração, de orar pelas famílias desta igreja. A família é a primeira instituição estabelecida por Deus. Foi através da família que Deus fez a promessa, através da vida de Abraão. Mas desde o princípio, desde o jardim do Éden, a desobediência, pastora Lídia, vem atrapalhando a humanidade. Desde o céu, na verdade, porque o próprio Satanás desobedeceu. Ele queria ser semelhante, ele queria ser melhor que Deus. E por isso foi lançado do céu. Ele desobedeceu e convenceu uma grande parte, Edgar, a terça parte dos anjos. Aí no Éden o homem desobedece novamente através da vida de Adão e Eva. Abraão, o pai da promessa, desobedece novamente. Aí no Antigo Testamento Deus levanta os profetas para transmitir a mensagem para a humanidade. No Novo vem o apostolado, os apóstolos. O próprio Jesus veio trazer a mensagem da cruz. Ele é o tema central da Bíblia. Mas até hoje nós continuamos desobedecendo ao Senhor. Mas eu fico feliz de ter um povo, Evangelista Marinho, que vem no domingo de manhã, que vem na sexta-feira à noite para um culto de ensino, que vem na quarta-feira, porque estão sedentos pela palavra de Deus. E como nos tornarmos obedientes sem conhecer aquilo que Deus quer? Então você que está aqui nesta manhã, eu estou arrepiado aqui porque eu sinto a presença de Deus aqui. Você está no caminho. É algo que o pastor sempre fala, o nosso pastor. Nós não chegamos onde a gente quer chegar, mas nós estamos no... Quantos desistiram? Você que está com seu familiar, abrace ele.
Se tiver alguém sozinho, ele faz parte desta família de Cristo. Fique junto de alguém neste momento. Você que está com a sua família, fique com a sua família. Aleluia. De repente essa pessoa que está do seu lado veio para cá hoje falando: é o meu último culto, eu vou desistir. Aleluia, eu não acredito mais na promessa. Ou a própria desobediência